Estamos aqui com o Dr. César Simoni, promotor de justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Tocantins. Dr. César atuou sempre na área da justiça, no Tribunal do Júri, e agora lança seu nome para governador do Estado de Tocantins. E é isso que nós gostaríamos de saber, Dr. César, como surgiu essa ideia de enfrentar uma batalha tão dura como essa, que é ser governador de um Estado com tantas dificuldades, né? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes e que acompanham o Hora da Notícia. É simples, a minha decisão foi na estrada. Eu estava voltando de uma reunião que eu teria em Brasília quando tive a notícia que o governador Marcelo Miranda havia sido cassado pelo TSE. E naquele momento eu ainda era secretário de Estado da Segurança Pública e eu vi o seguinte, eu fui para a secretaria não num projeto pessoal, mas num projeto de Estado. Quando o governador me convidou, eu recusei no primeiro momento, 2 dias ou 3 dias depois ele voltou a me ligar, e nessa outra conversa que eu tive com ele, uma conversa longa, ele me disse que o Estado precisava de mim, não eu do Estado. A equipe de transição tinha encontrado uma situação muito grave na segurança pública e ele pedia minha ajuda nesse sentido. E fizemos um acordo que ficaria 1 ano, se eu conseguisse terminar o ano, porque a situação era muito grave. Tanto é que eu enfrentei a maior greve da Polícia Civil, uma greve armada, com consequências em todos os campos, dentro dos presídios, fora dos presídios, com ônibus incendiados. E ficamos combinados de que eu ficaria 1 ano, meu trabalho seria técnico e ele me dava carta branca para trabalhar. Ele me deu essa autonomia, eu nunca recebi uma ligação ou um telefonema ou uma ordem do governador para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Ele confiou no meu trabalho e eu desenvolvi meu trabalho de forma técnica. Bem, o resultado apareceu no final do ano, em dezembro, quando nós já tínhamos contornado a greve, nós já tínhamos contornado as primeiras dificuldades, a situação da segurança pública era muito precária, predial, de estrutura de imóveis, de equipamentos, de armas, de carros. Eu tive que devolver 140 carros em fevereiro de 2015, porque não tinham sido pagos os aluguéis desses veículos na gestão anterior, e eu recebi uma notificação extrajudicial da empresa, verifiquei que o contrato já estava extinto, de fato havia dívida, nós não tínhamos como pagar essa dívida, então eu devolvi. A polícia ficou temporariamente apenas com um número mínimo de veículos que tinha de frota própria e de outra empresa que alugava, mas poucos carros. E nós saímos buscando parcerias no Brasil. Fecho a minha administração na Secretaria de Segurança Pública com 250 carretas de mobílias que nós conseguimos de doação do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, que foram parceiros, e também nós conseguimos muitos veículos. Os juízes foram muito atenciosos no nosso pleito e começaram a colocar os carros apreendidos do narcotráfico à disposição da polícia. A Receita Federal contribuiu, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça Federal, enfim, tivemos vários parceiros, o Ministério Público do Trabalho de Brasília, a Justiça do Trabalho de Brasília, foram muitos e muitos parceiros. Nós fechamos com uma frota própria, entre os carros que vieram de convênios do Ministério da Justiça e os doados e acautelados, em torno de 280 carros. Ficaram 3 depósitos lotados de móveis, de mobília. Essa mobília não nos custou nada, só o deslocamento das carretas para ir a Brasília buscar e carregar e descarregar aqui. Nós conseguimos com isso alterar todas as deficiências, modificar, dar uma reestruturada na polícia. Nós criamos 5 complexos nas grandes cidades de 1.000 metros, todos mobiliados. Só foi possível isso porque nós tínhamos a mobília, ganhamos aproximadamente 3.000 computadores. Então, nós não tínhamos dinheiro, recurso do Estado para investimento. E buscamos parceiros, as parcerias apareceram sem custo nenhum. Não tinha contrapartida. A contrapartida era ajudar a segurança pública, ajudar o Estado. Nós
Também conseguimos trazer para a Polícia Civil o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, que foi uma ferramenta importante no combate ao crime organizado, e também um rastreador de 900 canais. Recuperamos o helicóptero que estava abandonado no estado de Goiás, quebrado, sem manutenção, sem seguro, e colocamos o helicóptero a funcionar em prol das operações policiais e de resgate. Eu nunca entrei no helicóptero, e pelo que eu me lembro, o governador também não. Nós mostramos que é possível, se você tiver vontade, você tiver comprometimento com a coisa pública, que mesmo diante da adversidade é possível fazer. E nós fizemos. Todo ano, no dia 15, nos 3 anos em que eu fiquei, no dia 15 de dezembro eu entregava o cargo ao governador e pedia para que ele me indicasse quem era o secretário que eu deveria passar a pasta. E eu, quando voltava, não tinha ninguém para entregar, ligava para ele e dizia, olha, não tenho quem botar, você tem que me dar essa ajuda, tem que continuar. O meu trabalho na secretaria foi extremamente técnico, desenvolvemos em prol da sociedade, e o mesmo motivo que me levou a assumir o cargo de secretário de Estado da Segurança Pública foi que me levou a candidatar a governador. Sair da zona de conforto. Eu sou aposentado pelo Ministério Público, tenho uma renda que me proporciona viver não com folga, mas nos limites que meus proventos me autorizam, mas que não dependo do serviço público agora para sobreviver. A decisão foi sair da zona de conforto, e eu tenho que entregar para o meu filho e para os filhos de todas as pessoas de bem um Brasil melhor que eu recebi. Eu não estou vendo essa possibilidade se nós não mudarmos o Brasil, não mudarmos o estado de Tocantins. O senhor faz uma parceria, vamos dizer assim, o senhor apoia Jair Bolsonaro a nível federal. O senhor acredita, obviamente, se o apoia, que ele tem essa possibilidade de fazer essa mudança que o senhor acredita que o Brasil precisa? Eu, além de acreditar, não só acreditar, eu não vejo outro caminho. Ou o Jair Bolsonaro assume a presidência da República, ou nós vamos inexoravelmente para o sistema bolivariano. O trato que está se dando para a coisa pública, e o interessante é que Moro condena o Ministério Público Federal fazendo um trabalho fundamental, e a Polícia Federal, os órgãos de controle, trabalhando, prendendo, condenando, e não para. Então, a corrupção no Brasil ela é endêmica, ela traz um prejuízo maior do que um maremoto, de um terremoto. Coisas que aconteceram nas gestões das esquerdas, e apenas vou citar alguns exemplos. Nós perdemos uma refinaria de petróleo para a Bolívia porque o Evo Morales que é dele. E isso é patrimônio do Brasil, isso é do dinheiro das famílias brasileiras. Nós investimos num porto em Cuba, que nunca vamos receber o retorno desse dinheiro, esse dinheiro das famílias do Brasil. Ninguém estava autorizado a fazer isso com dinheiro que não é deles. Nós vimos a JBS pegando 11 bilhões de reais, ou aproximadamente isso, levando para investir nos Estados Unidos, para criar emprego e renda para os americanos, e o brasileiro precisando de emprego e renda. Nós vimos o que aconteceu com a Petrobras, nós vimos o que está acontecendo com todas as grandes corporações da área de terraplanagem, de obras, todas comprometidas com políticos. O sistema está comprometido, o sistema está violado. A corrupção é endêmica, em todos os contratos tem um percentual. Então, o que é que nós nos propomos? Ele pelo Brasil, eu pelo Tocantins. Acabar com isso, fechar essa torneira. Se eu for eleito, a primeira providência, pela via legal, evidentemente, nós modificarmos o processo licitatório no Tocantins. Nós vamos convidar as instituições como o Ministério Público, a OAB, a integrarem, e algumas outras instituições, a integrarem a comissão de licitação para que ela seja extremamente transparente. O empresário tem que saber que ele vai concorrer, ele tem que ter um preço de mercado, não é o preço que apresenta. Hoje o Estado vai comprar um computador, para o Estado custa 6 mil, você for comprar. Este mesmo equipamento, no preço de mercado, ele custa R$ 1.500, R$ 2.000.
Por quê? Porque o empresário sabe que ele vai ter dificuldade de receber, ele tem que pagar a parte da propina. Isso tem que acabar, nós nos propomos acabar com isso de imediato, do início, já no início da gestão. Se nós estancarmos a corrupção, nós vamos iniciar um trabalho de retomada do governo do Estado, para que esse dinheiro que sai pelo ralo, de forma espúria, ele se reverta em melhor segurança, melhor saúde, melhor educação para o cidadão tocantinense. O senhor falou que a corrupção é endêmica, né? E pelos os historiadores falam que vem desde da colonização. Será que consegue resolver isso em 4 anos? Não acredito que em 4 anos, nem Bolsonaro, nem eu, pelo Tocantins, vamos conseguir resolver, porque ninguém tem uma fórmula mágica. Isso é um trabalho que tem que iniciar, e tem que iniciar de forma séria. Nós temos que ser rigorosos com o trato da coisa pública. O prazo para isso se resolver, nós não temos como estipular. É uma questão, nós temos que mudar a cultura do país. Eu vejo, às vezes, algumas reportagens que quando alguém entrega uma carteira que encontrou na rua, é motivo de sair no Jornal Nacional, quando deveria ser um ato normal e simples de qualquer cidadão de bem. Para ter uma ideia, o meu filho, a minha cunhada mora na Alemanha, e ele foi fazer uma visita para a tia dele lá, e passeando por Berlim, ele perde o celular dele, um iPhone, e um cidadão encontrou, não tinha como ele ter acesso ao celular por conta da senha. Ele, pelo chip, ele descobre a operadora, faz uma ligação para o Brasil, descobre o meu telefone, e eu então tomei ciência de que foi encontrado o telefone dele desta forma. Isso aqui no Brasil deveria ser o dia a dia do cidadão de bem. O que ocorre é o contrário. Quando vira uma carreta na estrada por um acidente, que nós vemos como se fossem corvos, roubando tudo no prazo mais rápido possível. Então, nós temos que mudar a cultura do país. Não pode continuar essa cultura da lei de Gerson, levar vantagem onde não pode ser levado vantagem. Nós estamos levando vantagem nas questões mais emblemáticas do país, o preço dos remédios, o preço das consultas médicas, e quando que isso aí tinha que ser de uma forma extremamente facilitada para o cidadão. O cidadão precisa ter uma saúde boa com um preço bom. Nós gastamos muito com outras coisas que não têm importância e deixamos de atender com qualidade o nosso cidadão nas coisas mais importantes para ele: segurança, saúde e educação. Exemplo como esse que o senhor deu aconteceu comigo já, né? Em outro país, uma máquina fotográfica, muita gente, minha máquina caiu que eu nem vi. Alguém começou a me tocar nas costas. O que é? É sua? É minha. Fosse aqui no Brasil, que ela sumia, ninguém vinha mais nunca. Isso, nos países da Europa, nos Estados Unidos, isso é normal, isso é o dia a dia deles. Aqui é do jeito que nós conhecemos. Eu vi um vídeo esses dias que me impressionei, tinham duas pessoas encostadas numa caminhonete Saveiro, me parece, ou coisa parecida. E passaram 2 indivíduos de moto. Eles deram meia volta para assaltar os 2 da Saveiro, só que os 2 da Saveiro também eram assaltantes, o assaltante assaltando assaltante. Isso é o cúmulo da falta de segurança de um país. E nós chegamos nesse ponto da segurança. Bom, primeiro vem tudo isso aí, sem endemia, a corrupção tem tudo, né? Inclusive nessa parte onde a organização criminosa às vezes é mais organizada do que o próprio Estado. O que o senhor tem, o que o Bolsonaro tem para tentar coibir um pouco essa violência tão grande, essa falta de justiça que existe, vamos dizer assim? Porque o sistema jurídico brasileiro ele tem invertido, ele precisa ser corrigido. Nós temos uma Constituição chamada cidadã, que o Brasil não estava pronto para ela. Essa Constituição ela tem um modelo europeu, e nós pegamos um modelo de países extremamente aculturados, que tem os exemplos que nós demos aqui agora, você e eu, é um novo tipo de cultura, aliás, um antigo tipo de cultura, que eles sempre mantiveram. E o Brasil não tem preparo para isso. O Brasil precisava de uma Constituição que trouxesse direitos, mas também trouxesse deveres. A Constituição de 88 ela traz muitos direitos, e dentre os quais muitos são inexequíveis. Por exemplo, a nossa Constituição diz que todo cidadão tem direito à defesa, a ter uma defesa pública, se ele não tiver como pagar.
Eu acho que isso é um absurdo, porque na medida em que o crime doloso é um crime de vontade, eu quero matar, eu quero roubar, eu quero estuprar. Se o bandido não tem dinheiro para pagar advogado, ele tem um caminho, não delinquir, porque ele não tem como pagar advogado. Mas quando o próprio Estado, por sua Constituição, diz, pode delinquir, que nós vamos ter da defesa pública, nós estamos incentivando o crime. Isso é um dos exemplos. Nós temos o sistema judiciário de cumprimento de pena extremamente impossível de se conviver com ele, porque ninguém cumpre a pena efetiva. 1/3 de pena, depois vem a liberdade provisória e pouquíssimos casos em que se tem que cumprir 2/5 da pena. As providências que nós vemos são cada vez mais diminuírem esses crimes apenados dessa forma. Nos países em que vamos pegar os países desenvolvidos, como o Japão, Estados Unidos e alguns países da Europa, a pena é cumprida integralmente. Bom, mas aqui dizia assim, mas o sistema carcerário brasileiro está falido. Bom, nós temos que investir no sistema carcerário. O preso ele tem que sair melhor que entrou, porque senão nós somos irresponsáveis o bastante nós retiramos aquele indivíduo da sociedade porque ele não tem mais condições de conviver com ela. Colocamos ele num sistema onde ele vai se faccionar e depois vamos devolvê-lo para a sociedade, pior ainda. Então nós temos que mudar, nós temos que ter responsabilidade com o cidadão de bem. Eu nunca vi, no tempo que eu exercia a promotoria, os direitos humanos se preocuparem com as famílias, a família da vítima, os filhos que ficaram sem um provedor porque foi morto, mas muitas vezes eu vi os direitos humanos se preocupando com a família do réu. Hoje nós temos, inclusive, o que eu apelidei de Bolsa Bandido. Esses dias, no Rio de Janeiro, o indivíduo, ele tinha acabado de sacar 14 mil da Caixa Econômica Federal, estava com tornozeleira eletrônica, cometendo crime, e esses 14 mil eram da Bolsa que o Estado dá para a família dele porque ele estava preso. E quem é que vai cuidar dos familiares da vítima? Eu nunca vi ninguém se preocupando com isso. O sistema está invertido e, evidentemente, que em matéria penal e processual penal, só a União Federal legisla. Bom, tenho certeza que Jair Bolsonaro tem completo conhecimento dessa situação e temos muita esperança de que ele possa, na presidência da República e com o apoio do Congresso Nacional, ele mudar isso. Porque aí precisa realmente mudar as leis. As leis. Né? O senhor é a favor da pena de morte? Eu sou absolutamente contra a pena de morte do cidadão de bem. Eu fico impressionado quando um bandidinho vagabundo qualquer, com um simples 32, não precisa nem ser 38, ele aborda um pai de família ou um filho de alguém para roubar um celular, mata e naquele momento ele é o delegado, ele é o promotor, ele é o juiz e ele é o executor. Esta vítima não teve direito a nenhuma defesa. Ele foi julgado, condenado e executado pelo bandido friamente. Qualquer bandido que mate alguém, o roube ou estupre, ele tem todo o direito do devido processo legal, defensoria pública e depois todos os recursos que o cidadão de bem, quando cai na mão deles, não tem. Então tem que mudar tudo isso, mas como o senhor mesmo está falando, tem que mudar as leis. O que pode ser feito de imediato para que diminua a criminalidade no país? Eu fico impressionado porque o Brasil importa muitas coisas dos Estados Unidos e da Europa que são desnecessárias no país. Mas eu não vejo, por exemplo, a maior democracia do mundo, a democracia americana, tida como a maior do mundo, eles têm pena de morte, prisão perpétua e trabalhos forçados. Mas o Brasil é uma democracia tão pura, e nós estamos vendo que tipo de democracia nós temos, a pureza da nossa democracia, que nós não aplicamos isso no Brasil. A pena máxima no Brasil é de 30 anos, e eu nunca vi um réu condenado a 30 anos, porque ele é primário, ainda que ele tenha cometido o crime, se ele não tem trânsito julgado da sentença, ele continua sendo primário, e tem todos os casos especiais de diminuição de pena, e quando ele comete um crime extremamente hediondo, se ele pegar 22 anos,
isso é um caso fora de série. Precisa que a vida tem que ser valorizada. Quando um indivíduo desse, por um motivo banal, ou seja qual for o motivo, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém, a não ser que tenha um direito legal, ele está interrompendo a vida de um cidadão, ele está tirando a oportunidade de deixar descendentes, terminando um projeto de vida que ficou inacabado e, pior, matando a família junto. Então, a pena tem que ser severa. Você tirar a vida de alguém tem que ser apenado com muita severidade. Os americanos, eles me perguntaram uma vez, olha, o senhor é promotor de justiça, o senhor é a favor o senhor é contra o Estatuto de Desarmamento? É mais evidente, porque o cidadão brasileiro está desarmado, à mercê do crime. A segurança pública, seja a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, não tem condições de dar segurança na porta de ninguém. Isso é impossível, não tem efetivo que dê conta disso. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos é diferente. Para você ter um porte de arma e um registro, eu tenho um amigo lá em comum que tem 7 armas, 2 rifles, uma submetralhadora, 3 pistolas. Eu perguntei para ele quanto é que você paga por isso. Eu pago $70. E a validade de quanto tempo? 7 anos. Para uma, para todas. O conceito do americano não é defesa pessoal. A arma não funciona como defesa pessoal, funciona como defesa da nação. Se todas as instituições americanas falharem, o Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, a polícia, quem for tentar invadir os Estados Unidos enfrenta pela frente o povo americano. O povo é a última defesa da pátria. Todos os países que se posicionam de forma diferente, nós temos exemplo, a Rússia de Stalin, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini, a Venezuela de Maduro e de Chávez, Cuba não foge esse caminho. Em todos esses países de ditadores, o povo está desarmado. Por quê? Porque é uma ideia de se manter no poder, de se perpetuar no poder. E qual é a melhor forma de se perpetuar no poder? Desarmar a população. Esse é o caminho. Então, é evidente que eu sou a favor de que a pena seja severa para quem cometa crime, porque o nosso foco, o nosso objetivo é o cidadão de bem, quem está no processo produtivo da nação. Ok. Obviamente o senhor colocou aí como prioridade número 1 o combate à corrupção, né? E esse combate também à criminalidade. Eu gostaria de estar encerrando já o nosso tempo aqui, que o senhor mandasse uma mensagem e detalhasse, se puder, mais alguns projetos que o senhor tem a intenção de implantar como candidato a governador. Muito bem. Eu, na verdade, não sou candidato, eu sou pré-candidato a governador. E dentro dessa limitação do pré-candidato, eu tenho os limites da lei eleitoral. É evidente que nós estamos trabalhando no nosso projeto de governo para ser apresentado. Nós temos, o enfoque não é só segurança pública, o enfoque não é só saúde, não é só educação, mas nós temos que reinventar o Tocantins para que o Tocantins possa conferir ao cidadão emprego. E para isso ele precisa de recursos. Eu um dia perguntei para um amigo meu que trabalha na área de mineralogia por que o Pará é tão rico em jazidas de minérios e explorada por várias empresas e o Tocantins não tem. E ele me disse porque as grandes empresas de mineração fizeram no Tocantins reserva de mercado. E eles renovam essa reserva a cada 2 anos, e isso evita a concorrência, e aqui funciona como se fosse um quintal deles. É evidente que isso tem que mudar. Nós temos outros meios, de produzir riqueza para o Tocantins, criar emprego e criar renda. Nós temos que desatrelar o trabalhador da folha de pagamento do Estado. Mas para isso precisa que a gente traga oportunidades. Existem formas de trazer essa oportunidade. Eu vejo muito dizerem, olha, mas nós temos que demitir, nós temos que diminuir a folha de pagamento, a folha está inchada. Eu não parto dessa premissa, eu não acho que é por aí. Eu acho que
Nós precisamos dar um serviço de qualidade, redistribuir o funcionalismo público para ser eficiente, cobrar eficiência, mas não é desempregando as pessoas que estão no serviço público, e muito menos os que estão em contrato temporário, que ganham mais ou menos um salário mínimo, que nós vamos resolver esse descontrole financeiro do Estado. Tem muitas outras formas que não é desempregando gente. Ok. Muito obrigado. Eu agradeço o senhor e agradeço a vocês que estiveram conosco até agora. Até a próxima, hein?